O vídeo de hoje é sobre a Copasa. A Copasa é uma gigante do saneamento do Brasil. Só perde para a Sabesp. Tirando isso, ela é maior que todo mundo. É uma gigante. Mas como será que estão os seus fundamentos? É uma boa empresa? Tem boas perspectivas? Ela está conseguindo atender às novas regras de universalização do esgoto e da água? Então, nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Copasa. E ao final do vídeo vou dar a minha opinião, se compensa ou não investir em Copasa. Mas antes da gente fazer a avaliação financeira da empresa, é importante nós entendermos que empresa que é essa. O que é Copasa? Copasa é a empresa fornecedora de água e esgoto para o estado de Minas Gerais. Ela é uma estatal, ok? E é a segunda maior empresa de saneamento do Brasil. Ela foi fundada lá pelos idos de 1963 e fez o seu IPO em 2006. Então ela já tem praticamente 20 anos de bolsa de valores. Ela atende praticamente 5,6 milhões de unidades consumidoras em Minas Gerais, atende 637 municípios, mais ou menos 75% da área territorial de Minas Gerais. Ela fatura nada mais, nada menos do que 8 bilhões de reais, sendo que praticamente 66% desses 8 bilhões é com água, ok? E os outros 34% é com esgoto. Lá pelos idos de 2020 surgiu uma nova lei, que é o novo Marco Legal do Saneamento. Essa lei trouxe duas grandes metas que são muito difíceis de serem atingidas, né? Até 2033, 99% da população brasileira tem de ter acesso à água potável e cerca de 90% também tem que ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Pessoal, isso é muito difícil. Essa meta ela é muito agressiva. Então a lei, já sabendo da dificuldade de implementar, né, essas metas, de conseguir atingir essas metas, o que ela fez? Ela flexibilizou, né, possibilitando a entrada de empresas do setor privado neste segmento de saneamento básico. Então, em termos práticos, o que acontece? A partir de 2020, não haverá renovação automática das concessões. Vai ter leilão, ok? E já aconteceram diversos leilões no Brasil. Inclusive no Rio de Janeiro, se tiver algum inscrito aí, comenta pra gente. No Rio de Janeiro, o setor foi fatiado, tá? Existem várias empresas que trabalham na parte de água e esgoto no Rio de Janeiro. Me refiro à capital. Sem essa flexibilização, essas metas é praticamente impossível de ser atingida. Com a flexibilização já é bastante difícil, né? Para atingir essas metas de universalização da água e do esgoto, tem que colocar dinheiro. E para isso, a Copasa está investindo muito. Só para vocês terem uma ideia, em 2023 ela já investiu mais de 1,6 bilhão de reais. 2024, os investimentos atingiram a cifra de 2,2. Em 2025, esse ano que nós estamos, a previsão é que ela invista 2,6 bilhão de reais. E de 2026 até 2029, a Copasa fala que ela vai precisar de investir mais de 14 bilhões de reais. É muito dinheiro. Agora, para onde que vai esse dinheiro? Vai para 3 tipos de investimento. Em primeiro lugar, aumentar, né, a rede de coleta e tratamento de esgoto. Em segundo lugar, diminuir os vazamentos, as perdas técnicas, ok? E em terceiro lugar, aumentar a oferta de tratamento e distribuição de água. Pessoal, a Copasa ela é controlada pelo governo do estado de Minas Gerais, que possui um pouquinho mais de 50% das ações ordinárias, ok? A BlackRock também é um grande acionista e tem mais ou menos 6%. Só existe ação ordinária, não existe ação preferencial, ok? Volatilidade. A volatilidade da Copasa está em torno de 32%. A ação tem liquidez, diariamente são negociados mais de 52 milhões de reais. E os dividendos, né? Então, os últimos anos, a média de dividendos pagos nos últimos anos foi de 11%. Mas as perspectivas agora, daqui para frente, é de dividendos mais modestos, tá? Na faixa de 6%, no máximo 7%,
ok? Bora lá então, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Copasa. Pessoal, eu utilizo a análise dinâmica de balanços, ok? E para isso eu peguei os balanços da Copasa de 2020 a 2025, fiz uma reclassificação para conseguir oferir aqui 3 indicadores. É o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, né? Nesse momento você deve estar pensando assim, que indicador que é esse, meu Deus do céu? Que análise que é essa que esse cara vai fazer? Então, eu utilizo a análise dinâmica de balanços, ok? Essa é uma teoria muito utilizada, já existe há mais de 30 anos. Ela veio da França, tá? Pelo saudoso Haroldo Vinagre Brasil e pelo também saudoso Michel Flourier. Eu utilizo essa teoria desde o início dos anos 2000, quando eu fiz lá o meu primeiro MBA no IBMEC de Belo Horizonte. Então, a análise dinâmica de balanços ela é muito interessante porque ela preenche uma lacuna de facilidade, de agilidade, de acurácia. Mas como assim? Vamos lá, eu sou economista, né? E sempre gostei de fazer os meus investimentos com base em aspectos fundamentalistas, ok? Mas o que acontece? Fazer uma análise de uma empresa considerando todos os indicadores fundamentalistas é muito difícil, né? Hoje nós temos aí os sites de internet, Status Invest, Investidor 10, enfim, tem um monte de site que você consegue, você tem todos esses indicadores lá, né? Antigamente não, você tinha que fazer à mão, né? Mas a dificuldade é mais ou menos a mesma, pessoal. Hoje em dia, quando você pega uma empresa, pega a Copasa, abre lá a Copasa no Status Invest. É tanto indicador que a gente fica confuso, né? Como é que fica? Qual que é o melhor indicador? O que sai de um caldeirão aí de 2, 3, 4 dezenas de indicadores, né? É muito difícil ter um consenso. E nesse sentido, a análise dinâmica, ela surge, né? E ela surge de uma maneira muito interessante porque você consegue separar as empresas boas das empresas ruins. E aí o que você faz? Quando você tem bem definido quais são as empresas boas, aí te abre um grande portal, você começa a analisar outros aspectos, né? Os aspectos estratégicos, a questão de ESG, a questão de investimento, perspectivas de mercado, esse tipo de coisa. Então eu sou apaixonado pela análise dinâmica de balanços. Eu e os bancos, né? Porque os bancos também utilizam essa teoria para definir se dá crédito ou não para as empresas, ok? Bora lá então fazer essa avaliação. Então nós temos a matriz, pessoal, que tem os dados do capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria de 2020 a 2025, ok? E para tentar entender que empresa que é essa, eu pego os dados do último balancete, que no caso é o segundo trimestre de 2025, e faço o gráfico de blocos, tá? Para entender que bicho que é esse, o que é a Copasa, né? Eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2. Mas por quê? Porque o capital de giro ele é positivo, né? Ele está do lado das fontes, ele origina recursos para a empresa, beleza? E ele financia a necessidade de capital de giro, que é negativa, está estimada em 679 milhões, né? Então o capital de giro ele é muito maior do que a necessidade de capital de giro. Nós temos um capital de giro de 977 milhões, uma necessidade de 679. Então sobra dinheiro, sobra praticamente 300 milhões de reais, que está aqui no saldo de tesouraria, e é com esse dinheiro que a empresa tem liquidez. O que é importante nós observarmos, que é uma empresa que sempre teve saldo de tesouraria positivo, isso é importante, o capital de giro sempre foi positivo, então esses dois indicadores, o fato do capital de giro e do saldo de tesouraria ser positivo, isso é muito bom, beleza? A necessidade de capital de giro é positiva, bom seria se ela fosse negativa, mas isso não é possível no caso, né? Mas ela tem uma estrutura de capital muito interessante. Pessoal, a análise dinâmica de balanços é uma análise fluida, ok? Então eu não me preocupo com o valor de um indicador em um determinado ano. Eu me preocupo com a tendência ao longo dos anos, né? E é por isso que eu pego esses dados e coloco no gráfico. Vejam vocês, esse é o gráfico, né, na qual eu coloco os 3 indicadores, beleza? O amarelo, pessoal, é o saldo de tesouraria, o que a empresa tem de liquidez no curto prazo, tá? É o amarelinho, cor do ouro, né? O vermelho é a necessidade de capital de giro, é o que ela precisa para girar a sua produção, ok? E o azul é o capital de giro próprio dela, né? E aí o que eu vejo? Eu vejo uma empresa bacana, beleza? Mas por quê? Capital de giro próprio, né? Em nível superior à necessidade do capital de giro. Então a empresa ela tem capital de giro
próprio, que consegue financiar a sua necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, ok? E aí, pessoal, essa distância que existe entre a linha azul e a linha vermelha, em qualquer um dos pontos que você olhar aqui no gráfico, né, de 2020 a 2025, né, vamos pegar aqui 2025. Essa diferença que tem aqui entre a linha azul e a linha vermelha é o dinheiro ocioso. E esse dinheiro ocioso é exatamente o dinheiro que tem entre esse ponto da linha amarela e o zero, ok? Então eu vejo uma empresa ok, sob o ponto de vista dos fundamentos, tá? Mas vale a pena nós olharmos indicador por indicador, ok? Para ver se não tem alguma surpresinha. E para começar, vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é o indicador mais simples. Esse é o saldo de tesouraria, pessoal, e quando eu abro essa conta, eu olho duas coisas basicamente. Em primeiro lugar, a tendência do saldo, né? Sempre positivo, sempre verde, sempre oscilando aí na faixa dos 300 milhões de reais, ok? E depois, o que eu olho? Eu quero saber se esse saldo que está aqui em 2025, se ele veio de empréstimos, né, de curto prazo, né? Pessoal, o saldo de tesouraria ele é composto por três contas. Muito simples, muito simples. É o caixa, né? Quer seja dinheiro que está em caixa mesmo lá na empresa, quer seja aquele dinheiro que está no banco, né, disponível para ser utilizado a qualquer momento. São as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo. Curto prazo, pessoal, é tudo que é inferior a 12 meses, né? E no caso da Copasa, ela sim tem empréstimos de curto prazo de 734 milhões de reais, mas ela tem um caixa robusto de 909 e aplicações financeiras de 123. Então, pessoal, se ela pegar esse caixa, mais essas aplicações financeiras, ela quita os empréstimos de curto prazo e ainda sobra 298 milhões de reais. Então, nós chegamos à conclusão que esse saldo de tesouraria aqui, ele é um dinheiro que ele vem predominantemente de recursos de longo prazo, ok? Que vem do capital de giro. Mas, pessoal, o saldo de tesouraria, eu costumo dizer que é um bloco de contas de pouca gestão. São contas mais burras, né? Um sentido mais chulo da palavra, né? As contas legais mesmo é o capital de giro e a necessidade do capital de giro. Na necessidade do capital de giro estão as contas operacionais, que tem relação, que tem nexo causal com o aumento do faturamento. E no capital de giro são as contas estratégicas, né? Então aqui, na verdade, o saldo de tesouraria, ele consolida apenas aquelas contas que sofrem as consequências das contas, das gestões efetuadas na necessidade do capital de giro e no capital de giro próprio. Por isso que nós vamos abrir a necessidade de capital de giro agora. Essa é a conta da necessidade de capital de giro, pessoal. E essa conta, ela tem nexo causal com o aumento da receita, com o faturamento, tá? E é por isso que eu coloco essas duas linhas aqui embaixo. Na linha de baixo, aqui, essa aqui onde eu estou passando o mouse, é a evolução do faturamento da empresa ao longo dos anos, ok? Que saiu de 5,3 bilhão e bateu 7,8 bilhões de reais em 2024, ok? E por outro lado, a necessidade de capital de giro saiu de 406 milhões de reais e bateu 620, né? A receita ao longo desses anos subiu 47% e a necessidade de capital de giro subiu 52%. Isso é muito bom, mas por quê? Pessoal, a conta da necessidade de capital de giro, esse indicador, ele consolida contas operacionais. Então, na medida que o seu faturamento ele vai crescendo, a sua necessidade de capital de giro ela vai crescendo. No caso da Copasa, o que nós percebemos? Que o faturamento aumentou em praticamente 50% e a necessidade de capital de giro aumentou também em 50%. Então está tudo tranquilo. Ela fez uma boa gestão das contas que compõem a necessidade de capital de giro. Tá ok, selinho verde para ela, parabéns, você brilhou. Você não administrou de forma incorreta os estoques, suas contas a receber, muito antes pelo contrário. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nas contas estratégicas, que são as contas mais legais que existem no balanço patrimonial. Bora lá. Já em relação ao capital de giro próprio, é tanta conta que nem deu para colocar meu visorzinho aqui, tá? Mas é rapidinho, bora lá. Capital de giro próprio, sempre positivo, saindo de 600 milhões de reais, batendo seus quase 1 bilhão de reais agora em 2025, beleza? E nós vemos uma empresa que sim, ela investiu em ativos financeiros e ativos contratuais, aqui são esses 3,2 bilhões de reais ao longo desses anos, né? O imobilizado também aumentou em torno de 1,1 bilhão de reais, mas aqui, se a gente pegar esses 3,2 com 1,1, dá mais ou menos 4,4, 4,5. Esses investimentos que foram feitos aqui, eles foram financiados pelas contas de empréstimos, em torno de 3 bilhões de reais,
e pelo aumento do capital social. Então nós percebemos uma empresa que se autofinancia, sim, utilizando dinheiro de terceiros, dinheiro de banco, mas pouca coisa, né? Somente 3 bilhões de reais, mas ela também se financia através do seu capital social, de forma endógena, né? E isso é muito legal. E além disso, ao longo desses anos todos, ela pagou bons dividendos, né? Então é uma empresa saudável sob o ponto de vista do capital de giro, tá, pessoal? Saudável. Agora vamos dar uma olhadinha na conta de endividamento para a gente ver como que essa conta anda ao longo dos anos. Esse aqui é o slide que trata a questão da dívida líquida da empresa, ok, pessoal? O que tem de importante aqui? Em primeiro lugar, a dívida líquida está numa crescente, ok? E isso é ruim. Saiu de praticamente 3 bilhões em 2020, está batendo 5,7 em 2025, né? Em um pouquinho mais de 5 anos, a dívida líquida dobrou, né? Muita coisa, tá? O lado bom é que praticamente 90% dessa dívida ela é de longo prazo, e isso é muito bom, deve ter um cupom bem mais barato, bem mais baixo, bem mais barato para a empresa, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte: a Copasa é uma empresa endividada? Para responder essa pergunta, nós vamos pedir auxílio aqui a esse indicador aqui, dívida líquida dividido pelo EBIT, ok? No caso da Copasa, em 2024, se nós pegarmos a dívida líquida de 5,2 bilhão de reais, dividir pelo EBIT de 1,9, nós vamos ter um indicador de 2,7. Isso significa que a Copasa precisaria pegar 2,7 anos de seu EBIT, de 100% de seu EBIT, para pagar o seu endividamento, né? Isso é bom ou isso é ruim? Essa aqui é a pergunta, né? O indicador legal seria 1. No caso da Copasa, nós vamos perceber que de 2023 para 2024, esse indicador saiu de 2,1, foi para 2,7. Então significa que a empresa está mais endividada e isso é mal visto pelo mercado, ok? Mas mesmo assim esse indicador para uma empresa do segmento de saneamento que tem uma dívida predominantemente no longo prazo, ele é ok, né? Mas por que ele é ok? Por que ele é aceitável para a Copasa e para outras empresas ele não seria, né? Simplesmente porque a Copasa ela tem uma característica interessante que é de receita recorrente, né? Contratos de longo prazo, e isso é tudo muito bom. Então, sob o ponto de vista do endividamento, sim, ela está começando a entrar numa faixa perigosa de endividamento. Eu diria que a partir de 3 a gente já tem que olhar com um pouco de ressalva, né? Um pouco de cuidado, mas por enquanto não. Por enquanto ainda está num limite bacana, beleza? Pessoal, em relação aos indicadores da DRE, os indicadores de performance, eu analiso 4 indicadores fundamentais: faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido, ok? Faturamento está numa crescente, né? É uma empresa que tem uma taxa de crescimento médio ponderado na faixa dos seus 9%, né? Saiu de 5,3 bilhão de reais em 2020, batendo aqui agora em 2024 7,8 bi. O CMV bem estabilizado aí na faixa dos 57%. A empresa está fazendo um trabalho interessante no CMV, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? O EBIT interessante aí na faixa dos 24%, 25% e um lucro líquido muito bom, que varia aí entre 16%, 17%, 18%, né? Então pensar em Copasa, pessoal, é estar preparado para uma empresa que fatura seus 8 bilhões de reais, tem um EBIT aí na faixa dos 2 bi e vai te deixar um lucro líquido de 1,3 bi, que é mais ou menos 16%, 17% de lucro líquido. É uma performance muito boa, ok, pessoal? É uma performance muito interessante. Eu queria mostrar para vocês aqui um slide brevemente sobre o esforço que a companhia está fazendo para melhorar os seus indicadores de composição de custo de mercadoria vendida. Vamos lá. Pessoal, rapidamente eu quero passar por 3 indicadores operacionais da Copasa, ok? O índice de perdas na distribuição de água, né? Isso aqui impacta no CMV de forma forte, tá? Em 2020, ela perdia algo em torno de 40% de toda a água que era produzida, ok? Hoje está em torno de 37%. Então diminuiu 3 pontos percentuais. E isso aqui impacta no CMV, é dinheiro na veia, ok? Inadimplência, olha só a inadimplência. Em 2020 estava batendo 4,52, agora está batendo 2,83. Diminuiu aqui praticamente 2 pontos percentuais na inadimplência. O que isso ajuda? Isso ajuda na necessidade do capital de giro, diminuindo o dinheiro que a empresa precisa no giro, né? Isso é muito bom. E por fim, olha a quantidade de empregados, né? Em 2020 ela tinha aqui algo em torno de 11.400 empregados e agora está com 9.500. Então diminuiu praticamente aqui 3.000 empregados, isso também sob o ponto de vista
operacional é muito bom. Essa diminuição do efetivo aconteceu em virtude dos desligamentos, os famosos PDVs, que aconteceram em 2021 e 2023, beleza? São 3 indicadores que eu achei super interessante e que eu resolvi compartilhar com vocês. A questão da melhora do índice de perdas, a inadimplência e a diminuição da quantidade de empregados. Bora lá fazer o fechamento do vídeo. Vamos lá, pessoal. O que eu vi quando eu analisei os fundamentos econômico-financeiros da Copasa? Eu vi uma empresa forte, uma empresa muito tranquila sob o ponto de vista da análise dinâmica de balanços. Uma empresa que tem um capital de giro estimado na faixa de R$1 bilhão, uma necessidade de capital de giro em torno de 680, isso faz com que a empresa tenha um capital de giro forte, né? Muito forte. E sempre foi assim. Uma empresa que estruturalmente possui essa estrutura de 2025 ao longo dos anos. Uma empresa bem ok, beleza? E em relação ao endividamento, o que eu vi? Eu vi uma empresa que deve aí, tem uma dívida líquida na faixa dos seus 5,3 bilhão de reais, é uma dívida relevante, mas a pergunta que fica é a seguinte: isso é muito ou isso é pouco? A Copasa, ela é uma empresa endividada? Então, para responder essa pergunta, nós temos que pedir ajuda àquele indicador, que é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT. No caso da Copasa, quando nós pegamos a dívida líquida de 5,3 bilhão de reais, dividimos pelo EBIT dela de 1,9, quase 2 bilhões de reais, nós vamos ter um indicador de 2,7. O que significa isso? Isso significa que a Copasa precisaria pegar 100% do seu EBIT durante 2,7 anos para pagar a sua dívida, né? Isso é pouco ou isso é muito? Então, isso é o suficiente, né? Se fosse uma empresa normal, eu diria que ela estaria endividada. Como a Copasa é uma empresa que tem receitas recorrentes, contratos de longo prazo, né? A maioria deles está vencendo após 2031. Então isso é tranquilo. Ela tem capital de giro, ela tem tempo, ela tem margem, ela tem um EBIT bacana para conseguir pagar essa dívida ao longo dos tempos, né? Mas ela tem que ficar atenta, 2,7 já está no limite. A partir de 3, eu já levantaria a bandeira vermelha. Não acho que a Copasa vai atingir esse indicador de 3, ok? Copasa é uma empresa que fatura seus 8 bilhões de reais, ela vai te dar, né, um EBIT na faixa dos 25%, um lucro líquido na faixa dos seus 17%. Resultado financeiro, ele vai ser negativo porque ela tem uma dívida, né? Mas assim, não é um resultado financeiro que asfixia a empresa, mesmo porque a taxa de captação da Copasa está mais barata, né? Então assim, sob o ponto de vista econômico financeiro, é uma empresa ok, super tranquila. Mas e aí, vale a pena ou não vale a pena investir em Copasa? Beleza, eu vou falar pontos positivos, pontos negativos e daí vou falar a minha conclusão, beleza? Então vamos lá. Eu adoro o produto da Copasa. A Copasa vende água e a água não tem substituto. Isso é muito bom. Nós precisamos de água para tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, né? E para melhorar a situação para a Copasa é um monopólio. Aonde ela tem concessão, só ela fornece. Você não tem direito de escolher outra operadora, né? Como por exemplo na telefonia. Você pode escolher entre Vivo, entre TIM, entre Oi, enfim. Copasa não. Água em Minas é Copasa, acabou. Esgoto em Minas é Copasa, acabou, beleza? Tem problemas? Tem problemas, né? O principal deles e que deixa muito investidor fora é o fato da empresa ser uma estatal, né? Mais de 50%, 50 e pouquinho, né? Ele é de participação do governo do estado de Minas Gerais. Então pode ter alguma interferência, enfim, pode ter. Cada vez menos, né? Porque hoje em dia as empresas elas têm uma governança mais forte, né? Beleza? Então, mas esse para mim não é o principal problema. O principal problema nasce, né, do cumprimento do marco regulatório da questão da nova lei de saneamento, né? A universalização da água, né? 99% da população tem que ter água tratada e 75% da população tem que ter esgoto tratado. Aí que eu acho que nasce um risco muito grande. Que risco que é esse? Vamos lá. Gente, por que surgiu essa lei? Essa lei surgiu, né, realmente para levar água para as pessoas que não têm água tratada e esgoto para as pessoas que não têm o esgoto tratado. Beleza, joia. Por que essas pessoas não têm? Porque essas pessoas, né, ou essas comunidades, esses locais, são mais distantes e é mais oneroso levar, né, a rede de água lá, levar a rede de esgoto lá. É isso.
Eu já tentei levar a Copasa para um pequeno município de Minas Gerais, um município que tem algo em torno de 5 mil pessoas, e foi muito difícil. A Copasa não quis, né? Mas por que ela não quis? Porque esses municípios, quando ela entra, ela tem que fazer um investimento muito grande, né, para colocar para funcionar, e depois, pior ainda, né, é a operação. Você operar ET, né, estação de tratamento de esgoto, operar ETA, estação de tratamento de água, é um inferno. Eu já fiz isso e posso dizer para você que é bem complicado. Então o que acontece? Além de ter que investir, você tem que operar, e isso tudo muito custoso, né? E aí o que acontece? O filé, né? O filé é o centro de Belo Horizonte. O filé é Contagem, o filé é Uberlândia, o filé são as cidades maiores, né? Por quê? Quando ela abre um prédio novo lá, então ela chega, leva o ramal lá, liga 50, 60 apartamentos, coleta o esgoto de 50, 60 apartamentos. Agora, onde ela vai ter que atuar, são locais, né, mais retirados, mais longe. O custo para levar a rede de esgoto lá é maior. O custo para levar a rede de água é maior. E muitas vezes você tem que passar centenas de metros de tubulação para fazer uma ligação, né? Então o que acontece? Muita gente fala o seguinte, que agora com essa nova legislação, né, do novo marco do saneamento do Brasil, isso vai ser uma oportunidade de crescimento para a empresa, que as empresas vão ter mais faturamento. Eu já vejo ao contrário. Me desculpem, mas sob o ponto de vista meramente econômico-financeiro, eu vejo que agora ela sim vai aumentar o seu faturamento, mas ela vai ter que investir muito para levar água e esgoto para locais que não são autossustentáveis. Provavelmente quem vai sustentar esse esgoto e essa água desses locais mais retirados, que hoje não são assistidos, são os grandes centros, né? Então é essa que foi a recusa, né, dessas empresas de saneamento ao longo desses anos todos que se transcorreram. Não existe viabilidade econômico-financeira. Agora elas terão que fazer porque são obrigadas, né? E aí, o que vai acontecer? Provavelmente, na minha visão, assim que terminar esse fluxo de investimentos, que é muito alto, né? Nós vimos que a Copasa, até 2029, tem aí aprovisionado algo em torno de 14 bilhões de reais para investir, né? Então, assim que ela investir tudo, começar a colocar para funcionar, o CMV vai disparar, os custos administrativos vão disparar, os custos operacionais vão disparar. E aquilo que nós vimos aqui, que é uma Copasa, que tem um EBIT bom e que tem um lucro líquido bom, fatalmente essas margens vão cair, né? É uma análise muito cruel, né? Mas é uma análise verdadeira, né? Eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Então, assim, o grande momento da Copasa já aconteceu, meus amigos, já aconteceu. Daqui para frente, a gente está numa fase que está semeando uma nova Copasa, estão semeando novas empresas de saneamento, e mais para frente elas terão margens reduzidas, porque esses locais, né, que são áreas de expansão, eles não vão dar a mesma rentabilidade do que os grandes centros, beleza? Enfim, esse é o meu raciocínio, e em virtude disso, meus amigos, eu não gosto de saneamento nesse momento. Eu não investiria, beleza? Acho que existem empresas mais tranquilas. E é em busca dessas empresas que eu, na minha visão, o investidor tem que correr atrás. Negócio complicado, cara, sai fora. A vida já é complicada demais. Você não precisa complicar mais a vida. Busca negócios mais tranquilos. Beleza? Enfim, essa é a minha opinião. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu, de alguma forma, trouxe alguma coisa diferente para vocês? Se sim, já vale o like. Quer comentar comigo? Quer discutir? Não concorda com o meu ponto de vista? Coloca aí nos comentários. Eu vou ter imenso prazer em discutir, em refletir, às vezes, sobre o seu ponto de vista. Ok? Muito obrigado. Bons investimentos e, principalmente, meus amigos, fiquem com Deus.